Vamos codificar o botão excluir. No botão excluir, inicialmente vamos dar uma mensagem numa caixa de texto, confirma a exclusão, e nesta caixa vamos mostrar os botões sim ou não, yes ou no. Dependendo do botão escolhido, se o botão for o botão yes, sim, nós vamos deletar o registro corrente. Para isso, nós vamos armazenar a linha corrente na variável regis. Então, dis.bindingContext dataset dados.position. Nós armazenamos a posição do registro. Depois, através de dsdados.dados, que é a tabela.rows, nós selecionamos a linha do registro que queremos apagar, .delete, e mandamos atualizar a tabela. Vamos verificar o funcionamento do botão excluir. Vamos executar o projeto. Vamos para o próximo registro. Registro 6, teste. Vamos excluir. Clicamos no botão excluir. Aparece a caixa de diálogo. Confirma exclusão. Sim. Automaticamente o registro 6 foi excluído. Agora vamos excluir o registro 2. Excluir. Confirma? Não. O registro 2 permanece em nossa tabela. Apesar de funcionar perfeitamente, o nosso exemplo está um tanto aberto, ou seja, a facilidade de ocorrer um erro, pois o usuário ele pode realizar muitas ações de forma desordenada, como por exemplo, clicar em excluir no momento em que insere um novo registro, ou clicar duas vezes em novo. Enfim, o programa está sujeito a erros. Isso acontece porque a cada funcionalidade que inserimos em uma interface, aumentamos exponencialmente o número de situações de seu uso. E para garantir que tudo irá ocorrer bem quando o usuário estiver utilizando o programa, precisamos manter o controle dos estados do formulário. Para controlar o estado no formulário, o primeiro passo é selecionar os objetos textbox e alterar a propriedade enable para false. Código e o nome para false. A ideia é que a tela funcionará somente para consulta no primeiro momento. Também vamos mudar para enable false os botões salvar, enable false, e cancelar, pois esses botões somente poderão ser acessados quando o usuário estiver inserindo ou editando um registro. Vamos inserir dois métodos no formulário que eles serão utilizados para controlar a mudança de estados. Então, nós vamos inserir o método enable disable control arrays. Tá? Então, este método, ele vai, para cada controle, ele vai alterar o estado. E o método mudar estado, então ele habilita ou desabilita campos do formulário e habilita ou desabilita botões do formulário. Então nós indicamos aqui quais os campos que nós temos, no caso txt code e txt nome. Se tivéssemos mais campos, incluiríamos nesta linha. E aqui os botões. Então nós temos aqui botão primeiro, anterior, próximo, último, o novo, o excluir e o editar para não edição, e os botões salvar e cancelar
quando o registro for editado. Então, ele só poderá estar habilitado quando nós acionarmos o incluir ou alterar. Vamos codificar o botão editar, que seria o alterar. Neste botão, nós pedimos para mudar o estado de edição. Então, nós vamos chamar a função mudar estado, passando o valor true. Então, ele vai jogar o valor true para os campos do formulário. Então, txtcode e txtnome recebe enable true e os botões primeiro, anterior, próximo, último ficam desabilitados e o botão salvar e botão cancelar recebem o valor true. Depois colocamos o foco no botão no text box txtcode, que é o primeiro campo do formulário. Vamos codificar o botão cancelar. O botão cancelar, caso o usuário tenha clicado no botão novo ou no botão editar e quer cancelar o processo, então ele vai clicar neste botão. O método utilizado é o cancel current edit. Então, através desse método, ele cancela a inclusão ou a edição corrente. E depois ele sai do estado de edição. Ele vai jogar o valor false na função mudar estado. Ou seja, quando ele joga o valor false, então ele coloca enable false para os text box e enable false para os botões salvar e cancelar. O restante enable true. Vamos alterar também o código do botão novo, incluindo a mudança de estado. Então, antes do código para adicionar um registro em branco na tabela, vamos adicionar a função mudar estado passando o valor true, pois para incluir um novo registro, nós devemos habilitar as caixinhas de texto, habilitar os botões salvar e cancelar e desabilitar o restante dos botões. Devemos alterar também a função atualizar. Então, nós vamos acrescentar no final da função atualizar a função mudar estado passando o valor false, pois depois que salvamos um registro novo ou salvamos uma alteração de dados, o registro deve passar a ter as propriedades enable igual a false. Então, o código txtcódigo fica igual a false, txtnome fica igual a false, o botão salvar e o botão cancelar enable false e o restante enable true. Com as alterações que acabamos de fazer, o nosso exemplo ficou mais profissional, pois limita as situações de uso do programa direcionando melhor o usuário. Vamos alterar este nome, então editar Paulo da Silva. Vamos salvar, ele desabilita o salvar e o cancelar e habilita os outros componentes. Neste modo, nós não conseguimos nem incluir nem alterar, a não ser clicando nos botões. Vamos cancelar a operação. Vamos excluir um registro. Vamos excluir o registro 10. Excluir, sim. Último, primeiro. Nosso projeto está funcionando.